Gente, vamos lá. Então, deixa eu abrir aqui o diálogo. Where were you last night, Zach? I was at home. Onde você estava na noite passada? Bora primeiro, eu vou abrir tudo aqui, aí eu explico para você. Bora lembrar primeiro as partículas interrogativas, as question words. Eu tenho o when, que significa quando. Eu tenho o why, que significa o porquê. Inclusive, lá no nosso nível 1 do básico, eu tenho uma aula só de partículas interrogativas, explicando elas, quando usar, como usar. É muito importante que você veja também, tá? Eu tenho where, que é o onde. Eu tenho o who, que é o quem. E eu tenho o how old, que é o quanto, né, referente a quantos anos. Gente, naturalmente existem outras partículas interrogativas que não estão aqui, mas eu ainda vou explicar sobre eles. Aqui é só para poder clarear para você, a gente tem uma base de trabalho. Mas depois que você aprende essa daqui, você sabe que a regra, o padrão é sempre o mesmo, não tem nenhum tipo de alteração. Tá? Então, bora só relembrar um pouquinho falando sobre os verbos to be o verbo to be no passado. A gente sabe que, por exemplo, se eu quero perguntar você estava atrasada? Eu vou perguntar was she late, ok? Por quê? Eu sei que eu vou primeiro colocar o verbo to be antes do sujeito, né? Eu tenho o verbo to be was e o sujeito é o she. Então, eu coloco esse verbo to be antes do sujeito, que no caso é o she. Bem, quando eu estou fazendo perguntas com partículas interrogativas, observa minha tabela aqui. Quem vai no início da frase é a partícula interrogativa, é a question words. Então é o when, why. Depois eu sigo a regra que eu já conheço, que é o quê? Colocar o verbo to be, e aí depois vem o sujeito, e aí se eu precisar eu coloco o complemento. Algumas vezes eu preciso de complemento, outras vezes não. Por exemplo, was she late, né? Eu preciso desse complemento late. Observa que se eu fizer uma pergunta aqui com quem ela estava, who was she? Eu não preciso de complemento, com quem ela estava. Agora, se eu quiser perguntar, por exemplo, com quem ela estava a noite passada, who was she last night? Ok? Aí é uma opção minha colocar um complemento para eu especificar um momento, mas se eu só perguntar who was she, é compreensível. Muitas frases precisam de complementos, muitas frases não precisam de complemento. Aí é uma questão da ideia que você quer transmitir, do que você quer perguntar. Tá bom? Então, o que eu preciso que você foque aqui é observar que quem vai para o início da frase é a partícula interrogativa, é a question words. E aí, só depois que a gente repete aquele padrão que a gente já viu, que tá aqui, ó, was she late? Que é o quê? Verbo to be no passado, mais a pessoa, ok? Eu vou fazer a explicação, vou fazer a leitura de um por um para você poder observar. Ó, esse primeiro aqui, when were you born? Quando você nasceu, ok? Quando você nasceu. Então, when tá vindo no início e depois a estrutura de pergunta normal, were you, que é verbo to be, mais sujeito. Depois, why? Por quê? Why was he at home? Por que ele estava em casa? Né? Vamos imaginar aquela festa, uma festa badalada, e ele decidiu ficar em casa. Então, por que ele estava em casa? Depois, where? Where were you yesterday? Onde você estava ontem, né? E aqui eu estou usando, mais uma vez, a question word no início da frase. Depois, who was she? Quem era ela? Quem era ela? Eu quero saber quem era ela. Então, observe que aqui eu não preciso de nenhum tipo de complemento. Não tem essa necessidade, tá? Todos os outros eu precisei do complemento para a frase ficar com sentido. How old were you? Né? No caso aqui, na verdade, está errado, né? Were you tinha que estar juntinho aqui do verbo. Foi um erro meu de digitação, mas você desconsidera. Were you. No caso, were you também não precisa de complemento, tá? Só uma observação. Então, note que é muito fácil, né? Eu quero perguntar quando você foi feliz. When, que é o quando. E eu sei que é uma pergunta com você, e eu sei que o verbo to be no passado é were you happy. Quando você foi feliz, ou quando você era feliz, né? Eu tô querendo saber isso daí para ele. Então, é basicamente colocar partícula interrogativa no início, depois repetir o padrão que a gente já sabe, que é verbo to be no passado, mais o sujeito. É bem tranquilo. Bora ver aqui o think. Ó, complete the rule. We make questions with question word plus the simple past form of verb. Então, a gente faz perguntas com as partículas interrogativas mais a forma do passado do verbo to be, right? Ó, watch out.
we use was or were plus born to talk about birth. Então, quando eu quero saber quando alguém nasceu, eu vou usar o was ou were, não o are. Ó, when were you born? Quando você nasceu? Eu não vou perguntar when are you born, ok? Isso é uma observação importante que às vezes o aluno acaba perguntando when are you born. Não, eu estou perguntando sobre o passado, então eu uso were. Ou was, né? Se eu estiver falando de he, she, it. Beleza? Aqui a gente tem os nossos exercícios, então, deixa eu apagar aqui. Esse é aquele momento que você já sabe, né? É o momento de você dar pausa na aula, copiar todas essas frases e tentar responder do jeito que você acha que é o correto, ok? Então, observe o seguinte, que nesse exercício a gente tem aqui dentro do box, a gente já tem as question words, se eu não me engano algumas vão repetir, ó, eu tenho dois when, eu tenho dois where, tenho dois who, tenho um why e tenho um how old. Então, eles vão se repetir. Você precisa, então, sempre analisar o contexto. O que está sendo perguntado para você saber qual dessas partículas interrogativas você vai usar, beleza? Então, imaginando que você já copiou, bora continuar a nossa aula aqui, ó. Observa o number 1. Were you when you left school? Eu estou querendo saber, você estava quando você saiu da escola. O left school é saiu da escola, ou deixou a escola. Aqui você precisa ter um pouco mais de atenção, porque está querendo saber, you left dá uma ideia de quando você terminou a escola também, né? Não é só quando você saiu, quando você deixou, né? Dá uma ideia de quando você terminou, pode ser nesse sentido também. Então, analisando por esse ponto de vista, eu sei que a melhor resposta é estar perguntando sobre a idade, né? Quantos anos você tinha quando você deixou a escola, quando você terminou a escola. Seria mais ou menos essa a ideia. Então, assim, você precisa muito analisar a frase para você saber qual partícula interrogativa você vai usar, né? Para poder fazer sentido. Ó, number 2. Alguma coisa was Alice on Monday. Então, ele quer saber sobre a Alice na segunda. Seria o quê? Quantos anos a Alice tinha na segunda? Quando a Alice estava na segunda? Onde a Alice estava na segunda? Why? Por que a Alice estava na segunda? Quem a Alice era na segunda? Qual que você acha que cabe melhor? Where? Então, onde estava a Alice na segunda? Number 3. Alguma coisa were you sad yesterday? Então, você estava triste ontem. Quando você estava triste? Onde você estava triste? Por que você estava triste? Qual que se encaixa melhor? É sempre bom, quando é muito parecido, quando gera muita dúvida, vai colocando as partículas e vai percebendo qual que se encaixa melhor à medida que você vai fazendo as perguntas, né? Então, aqui é why, por que você estava triste ontem? Ó, number 4. Alguma coisa, was Paul in London? O Paulo estava em Londres? Quantos anos o Paulo tinha quando estava em Londres? Quando Paulo esteve em Londres? Onde Paulo esteve em Londres? Por que o Paulo esteve em Londres? E aí, aqui está um pouquinho confuso, né? Bora ver qual que faz mais sentido. When? Quando Paulo esteve em Londres, tá? Aqui poderia ser também, por que o Paulo estava em Londres? Né? Também funcionaria, né? Não tem problema. Number 5. Alguma coisa, were you born? Como eu estou perguntando were you born, eu sei que eu estou querendo saber sobre quando, sobre datas, né? Então, como eu estou falando de datas, é when. Depois, alguma coisa, was your favorite teacher in elementary school? Quem era o seu professor favorito? Já dei até a resposta, né? Já falei o quem. É o who mesmo, né? Porque quando eu tô falando de pessoa, naturalmente o cérebro da gente já vai pro quem ali. Então eu acabei dando a resposta para você antes. Number 7. Alguma coisa, were you this morning? Então, se você foi ticando aqui, foi riscando o que você respondeu, você já sabe a resposta. Mas imagina que você não tenha feito isso. Bora ver aqui, ó. Você estava esta manhã. Onde você estava esta manhã? Quem você era esta manhã? Por que você estava esta manhã? Então eu sei que é where, onde você estava essa manhã. Ok, guys, então é isso. Lembre-se de fazer o exercício, baixar o PDF MP3. Alright, see you. Bye, bye.